Bom dia, Relevância. Eu vou quebrar algumas regras da didática e da homilética e eu vou ler um testemunho para vocês, uma história, tá bom? Diz que uma boa história bem contada é legal, né? Não sei se vai ser bem contada, mas eu vou me esforçar, tá? Não é minha história, é a história que eu encontrei e que foi bênção para algumas pessoas, talvez seja para você esta manhã, tá bom? Eu perdoei meu pai e tive a minha vida transformada. Nasci em uma família em que meu pai teve 7 filhos com 3 mulheres, sendo 2 filhos com a minha mãe. Ele era oficialmente casado com uma delas. E paralelo a esse casamento, ele tinha mais 2 relacionamentos. Fui uma das filhas fora do casamento do meu pai. Eu e meu irmão vivíamos de restos do meu pai, em questões de presença, área financeira e educação. A família da minha mãe muitas vezes tinha que nos ajudar financeiramente. Minha mãe trabalhava como manicure e fazia outros bicos. Na infância, lembro-me quando meu irmão e eu ansiávamos por um pouco da presença do pai, esperando no portão de casa no dia de nos visitar. Éramos filhos escondidos da família do meu pai. Lembro-me de quando ele me levou à noite em sua empresa, pois se levasse durante o dia, alguém da família poderia ver. Aos 9 anos, eu desabafava escrevendo sobre o cenário familiar que vivia. Passamos por sérias dificuldades escolares, tudo em razão da condição familiar que vivíamos. Minha mãe guerreava sozinha pela nossa educação e formação, pois meu pai era passivo nessas questões. Há 2 fatos que marcaram a minha juventude. O primeiro foi em um restaurante com os meus primos. Lá eu encontrei meu pai com uma mulher e os filhos dela. Sobre ele se relacionar com algumas mulheres, isso eu já era consciente. Mas o que me chocou naquele momento foi um sentimento, como se aquilo que ele nos dava não era o suficiente, pois ele preferia dar para os filhos desta outra mulher as coisas melhores que ele ganhava. Saí do restaurante transtornada. O segundo fato triste foi quando a irmã do meu pai faleceu e eu resolvi ir ao velório. Meu pai me tratou como se eu fosse uma conhecida qualquer. E eu saí em prantos daquele lugar. Passei alguns anos da minha juventude buscando preencher um vazio que havia dentro de mim. Virava a noite na rua com amigos, com danças, com bebidas, mas aquilo não era suficiente. Era uma falsa alegria temporária. Além disso, eu só me relacionava com rapazes que tinham intenções ruins para comigo. Entrei para a faculdade, mas estava muito difícil de me manter financeiramente, pois a ajuda do meu pai, que ele nos dava, era muito pouca. Minha mãe entrou na justiça para que meu pai nos registrasse e ajudasse a pagar a faculdade. Ele tinha condições financeiras de nos ajudar. O problema era que tinha gasto com mulheres e com outras atividades que ele desenvolvia. Enquanto o processo estava na justiça, tivemos que ficar distantes do meu pai. Nesse período eu só o vi 2 vezes. Após a briga judicial, meu pai nos registrou mediante uma bronca de uma promotora de justiça. Enquanto o processo estava enrolado na justiça, eu continuava a faculdade sem nenhum tipo de ajuda do meu pai. Meu rendimento dos estudos estava baixo, tirava péssimas notas e estava com depressão. Sem suportar toda aquela situação financeira, psicológica, emocional e familiar, eu desejava encontrar Deus. Pois o que eu percebia naquele momento era que ainda não tinha encontrado Deus na minha vida. Vivi a minha infância e adolescência e juventude em outras seitas, religiões, filosofias e outros pensamentos. Um dia estava em casa e ouvi um hino de um carro de som que passava na rua. Naquele momento senti Deus me chamando. Aos 22 anos, no dia do meu aniversário, seguindo o conselho da minha avó, falecida avó, Antônia, comecei a frequentar a igreja evangélica, onde pude conhecer e aprender sobre o verdadeiro e único Deus.
Também aprendi que na palavra de Deus, que o único que nos leva ao céu, à eternidade, é Jesus Cristo. Entreguei meu coração e a minha vida ao Senhor. O vazio que eu tentava preencher nas noites e na rua foi substituído pelo grande amor de Deus. O Senhor falou comigo dizendo que a partir daquele momento o fardo pesado que carregava e os problemas que vivia não eram mais meus, mas eram dele. Me batizei em meio à imensidão de alegria e de presença do Espírito Santo. Me arrependi de vários pecados que no decorrer da minha vida tinha cometido. Fui curada da enfermidade física e comecei um processo de perdão ao meu pai. A mágoa que tinha dele era um cárcere na minha alma e eu não percebia. Deus falou que eu seria como uma luz na vida do meu pai. Minhas notas aumentaram, me tornei uma das melhores vendedoras da empresa que trabalhava e a depressão sumiu. No decorrer dessa nova vida cristã, orei, perdoando meu pai e a minha mãe por me terem gerado naquela situação. Entendi que a mágoa poderia me causar sérios problemas quando eu me casasse. O processo na justiça foi resolvido, voltei a ver meu pai e ele falou que eu estava diferente. Era Jesus na minha vida. Certo dia, meu pai começou a sentir uma dor no coração. Ele teve 2 infartos em um mesmo dia. Ficou internado por 42 dias. E na UTI esteve durante uma semana, respirando através de aparelhos. Foi nesse momento de dor e enfermidade que Deus trabalhou nas nossas vidas. Ainda me emociona ao lembrar da reconciliação do meu irmão com meu pai lá na UTI. Foi no hospital que tive a oportunidade de conhecer meus outros irmãos, inclusive uma irmã que ninguém sabia da existência dela. Ela nos contou que era evangélica e tinha 10 anos que estava orando pelo meu pai, nosso pai. Naquela situação, a esposa oficial do meu pai descobriu que ele tinha 3 filhos fora do casamento. Também descobrimos em alguns momentos da sua vida, ele vivia com 3 mulheres ao mesmo tempo. Mesmo internado no hospital, o meu pai passou a se preocupar conosco financeiramente, não por obrigação, mas por amor. A partir daquela enfermidade, Deus começou a mudar a vida do meu pai. O Senhor lhe concedeu mais 3 anos de vida para termos um pai que nunca havíamos tido. Foram 3 anos de restituição. Deus tocou no coração da esposa do meu pai e as portas da casa deles foram abertas para nós e conhecemos a família. Certo dia, levei o meu pai na igreja. Na ocasião, o pastor chamou todos os pais para abençoar os seus filhos. Meu pai colocou as mãos sobre a minha cabeça e orou e me abençoou. Naquele momento, eu me senti livre de todas as palavras contrárias que ele havia falado contra mim. Outro dia também na igreja, tive o privilégio de ver meu pai se arrependendo dos seus pecados e pedindo perdão a Deus pelas mulheres e filhos que ele fez sofrer e entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Naquele dia, além da salvação, ele recebeu a cura física. E o último dia dos pais, antes do meu pai falecer, passamos os 7 filhos com ele. Foi a primeira e última vez. Ele faleceu nos braços de sua esposa, a mulher que Deus lhe deu em sua mocidade. Também tive o privilégio de acompanhar a esposa do meu pai na oração de confissão a Jesus e de ver minha mãe sendo transformada pelo Senhor. Uma das maiores honras da minha vida foi ter entrado na igreja com meu tio, irmão do meu pai, em meu casamento. Nessa ocasião, meu pai já havia falecido. Eu perdoei o meu pai, fui curada e tive a minha vida transformada. O meu desejo é que pessoas
sejam edificadas através dessa história. A história mostra, essa história dessa moça, história verídica, mostra que apesar dos sofrimentos, houve um final feliz, no caso dela. Muitos filhos demoram a entender que seu pai apenas reproduziu o que ele recebeu, ou o que o seu pai não recebeu. Essa família, ele também, o seu pai, ou pai, foi golpeado pela vida. E ele transferiu para os seus filhos a experiência que ele teve. Um processo de transferência inevitável a todos nós. Guardar rancor e amargura contra qualquer pessoa, especialmente o pai, paralisa a vida emocional do indivíduo. E pode paralisar todo o desenvolvimento de uma pessoa espiritual e tudo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Para algumas pessoas, o relacionamento com o pai, ou a ferida causada pelo pai, é tão grande que para acontecer a liberdade do perdão é necessário um processo que levará tempo. Perdoar, às vezes é tão grave a situação que leva tempo para acontecer, mas é um processo que se formos ao Senhor, Ele garantirá o resultado positivo. Às vezes as pessoas não têm poder, condição de fazer isso sozinho e precisam da ajuda da igreja, da ajuda de pessoas, porque as feridas foram tão grandes que ele não pode resolver sozinho. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. O perdão, se não o maior, é um dos maiores princípios que Jesus deixou para o ser humano. Mas perdoar dói, e perdoar parece-nos impossível, mas é no perdão que Deus opera e se manifesta na nossa vida. A nossa vida passada não pode ser mudada, mas você pode mudar a presente e pode mudar a futura, através do perdão. A Bíblia demonstra que Deus age no perdão. Jesus mesmo nos deixou o exemplo de perdão para seguirmos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, no momento da dor e da morte. Deus é amor e Deus é perdão. Transforme o seu presente, transforme o seu futuro, exclua a mágoa de sua vida, coloque o perdão no lugar, e Deus se encarregará de operar uma transformação que você nem imagina quão boa ela será. Acabou, é isso aí. Porque todos nós, talvez alguém esteja pensando: ah, pastor, mas meu pai foi super legal. Meu pai, então você vai chegar e dar um abraço do seu pai, um beijo dele, e dizer para Deus: obrigado, Deus, pelo pai que o Senhor me deu. Que pai legal. Mas talvez você não tenha tido um pai legal. Eu vi ministrações que a pessoa tinha mágoa do pai falecido, já há anos falecido. E a pessoa ainda tinha mágoa do pai. Não só mágoa, estava prisioneira pela mágoa. E quando veio o perdão, a graça de Deus sobre aquela pessoa, ele declarou o perdão do pai e foi liberto. Então, hoje é um dia de alegria, né? De fazer festa e tudo. Claro que é. E a maior alegria, a maior festa, irmãos, é que você seja livre de qualquer mágoa com o seu pai.
com qualquer pessoa, mas com o seu pai. Não permita que Satanás te acorrente na amargura contra o seu pai. E hoje, Dia dos Pais, é um dia importante. Quem sabe você precisa fazer uma oração sincera e dizer: eu perdoo meu pai. Ou possa dizer assim: Senhor, eu não tenho força não, porque foi difícil, mas se o Senhor me ajudar, eu vou perdoar. E aí você vai declarar o perdão hoje, vai declarar o perdão amanhã, vai declarar o perdão depois de amanhã e depois, e você vai ver que haverá um momento que o Espírito Santo vai te libertar das garras da mágoa. Pastor, quando é que eu perdoei uma pessoa? O mundo diz assim: quando a gente perdoa, a gente esquece. Nunca se esquece as mágoas, nunca. As mágoas nunca são esquecidas, as feridas nunca são esquecidas. É mentira de qualquer pessoa aí, de exagerado na sua teologia. Mas eu perdoei quando eu me lembro e não dói mais. Entende? Você nunca vai esquecer. Mas eu perdoei quando eu lembrar daqueles momentos, e a gente sempre lembra, vez por outra lembra, mas não dói mais. Vamos orar sobre isso. E se você, seu papai, foi legal, não está aqui na igreja, talvez você tenha que telefonar para ele, talvez esteja viajando em outra cidade. Liga para ele e fala: pai, você foi um cara legal, e eu agradeço a Deus por sua vida. Talvez a história seja como dessa menina, e você vai declarar ao Senhor: eu perdoo meu pai pelo que eu passei. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque em Ti existe uma verdadeira libertação. Só o Senhor consegue libertar. E nesta manhã eu quero pedir pelos meus amigos, meus irmãos, meninos e meninas que estão aqui, que se algum deles tem tristeza em relação ao Pai, que hoje eles tenham a graça do Senhor de declarar com seus lábios: eu perdoo meu Pai, e eu abençoo meu Pai. E queremos também no dia de hoje, com o Pai que esteve presente, dizer ao Senhor: obrigado pelo nosso Pai, obrigado pelo Pai que o Senhor me deu. Eu te agradeço pela minha família. Senhor, liberta-me de toda mágoa e prisão e dor a respeito das pessoas que me magoaram e me feriram. Do papai que abandonou, do papai alcoólatra, do papai que batia na mãe, do papai ausente, do papai violento. Eu perdoo hoje, e eu quero ser livre. Jesus, em teu nome eu quero ser livre, porque eu peço no nome que é o maior de todos os nomes, do Pai por excelência, o Pai do meu Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu peço assim. Amém. Amém, irmãos.